Olá, seja bem-vindo aqui a este vídeo. Quem está falando é Marcelino Araújo. Eu vou fazer aqui um breve comentário sobre um documento que acabei de escrever. Documento que tem por título este aqui, ó: Cristologia, a ciência que salva. Ok? Seja bem-vindo então. Olha, eu fiz rapidamente uma capa aqui, ó, com o título Cristologia, a ciência que salva, e o título que está aqui embaixo, o subtítulo aqui do título, você não consegue ler, que ficou uma resolução horrível, ficou péssima, mas está escrito assim: estudo da pessoa de Jesus Cristo em passagens do Antigo e do Novo Testamento, das Escrituras Sagradas, a Bíblia. É isso que está escrito. E aqui embaixo diz autor Marcelino Araújo, que sou eu, né? Então, este documento, que é bem pequeno, ele tem por título Cristologia, a ciência que salva. Seja bem-vindo aqui. Estarei fazendo um comentário breve sobre ele, ok? Aqui como base desse meu comentário sobre Cristologia, né? Que Cristologia, ele é o estudo da pessoa de Jesus Cristo na Bíblia Sagrada, não é? Eu tenho como base aqui Gênesis 3:21, onde está escrito: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Eu vou falar aqui da pessoa de Jesus Cristo. Estou no primeiro livro da Bíblia, o livro do começo de tudo, Gênesis, né? E vou falar sobre a pessoa de Jesus Cristo no Antigo e no Novo Testamento, que isso é Cristologia, né? É o estudo de Jesus Cristo. E nesta matéria, Cristologia, em teologia, nós aprendemos que muitos estudiosos da antiguidade, né, muitos conhecedores, estudiosos, sábios, pesquisaram, né, pesquisaram muito sobre este assunto, né, Jesus Cristo, sobre a pessoa de Jesus Cristo, mas eles buscavam um Jesus Cristo histórico. E esse tal de Cristo histórico nunca foi comprovado, essa ciência, este conhecimento, e nem pode ser, porque quando se fala da pessoa de Jesus Cristo, do Cristo, né, já traz a revelação de quem ele é, né? Cristo, ele é o Messias, Cristo, ele é o ungido de Deus, né? Então a pessoa de Jesus Cristo é o enviado de Deus para salvar a humanidade. Isto está revelado nas Escrituras Sagradas, né? É claro que precisamos para isso da iluminação do nosso entendimento pelo Espírito Santo de Deus para compreendermos as Escrituras, tá? Então os sábios, os estudiosos desistiram até o presente momento de pesquisar e não comprovaram esse Jesus Cristo histórico. E a Igreja de Jesus Cristo, né, que foi fundada na terra por ele próprio, por ele mesmo, não aceita, né? De fato, não aceita esse Jesus Cristo histórico, porque ele não existe, né? Ele não existe historicamente, não. Ele existe comprovado biblicamente, né? Pela Escritura Sagrada. Então ele é a revelação. Pela revelação você consegue conhecer a pessoa de Jesus Cristo. É isto que nós aprendemos em Cristologia, que é uma matéria, que é um assunto da teologia, tá? Então aqui, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. E aqui eu expliquei. Nesta passagem, Deus estava deixando registrado na história, isto é, na Bíblia Sagrada, por meio de uma linguagem figurada, que no futuro ele estaria enviando o seu próprio Filho, Jesus Cristo, que morreria numa cruz, oferecido como um cordeiro imaculado, isto é, puro, sem mancha, que tiraria os pecados de toda a humanidade. Somente sendo necessário para isto a crença fiel e verdadeira em seu nome, conforme nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo de número 1 e no versículo 12, onde está escrito: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ok? Então Deus fez ali túnicas de peles de um animal ou de vários animais, porque eu imagino que para construir uma veste para Adão e uma veste para Eva, um cordeirinho ou um carneiro só não seria necessário, a pele de um animal só não daria para fazer essa roupa, ainda que Deus ele faz milagre, ainda que Deus, né,
é poderoso, ele é todo poderoso, mas ele estava ali dando um exemplo, era uma figura de linguagem, não é? Ou seja, uma linguagem figurada, é uma mensagem que está aí dentro de uma linguagem figurativa, ou seja, aquele cordeirinho, aqueles cordeiros que Deus matou ali para com sua pele fazer as vestes de Adão e Eva, representa o que? Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, não é? Que tira o pecado do mundo. Certo? E aquelas vestes que Adão e Eva vestiu, elas representam a salvação, né? A salvação que é concedida através da crença no nome de Jesus Cristo, né? Aquele Cordeiro de Deus que foi derramado o seu sangue numa cruz como sacrifício a Deus, que então apagaria, perdoaria os pecados daquele que crê, concedendo-lhe a salvação pela fé. Entendeu? Então, uma figura de linguagem. Nós vemos ali a figura de Cristo naqueles animais, ou naquele animal que Deus matou ali em Gênesis 3:21 para fazer, né, as túnicas para Adão e Eva. Tá bom? Ok. Em frente aqui, Levítico, no livro de Levítico, no capítulo 5, verso 17, versículo 17 a 19, está escrito assim, ó: e se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que eu não soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará expiação do erro que cometeu sem saber, e ser-lhe-á perdoado. Expiação de culpa certamente se fez culpado diante do Senhor. E eu expliquei aqui, na lei dos sacrifícios levíticos, isto é, no livro Levítico, né, que é o que trata das leis, né, cívicas, morais e espirituais de Israel, né, está registrado como era feita a expiação do pecado. Quando alguém pecava ou se tornava culpado por transgredir qualquer um dos mandamentos da lei do Senhor, essa pessoa devia trazer ao santuário, ou tabernáculo, ou templo, e entregar ao sacerdote um cordeiro, ou uma cabra, ou um bode, ou uma ovelha, ou um carneiro, o qual era sacrificado como expiação da culpa do pecado em lugar do pecador. Isso era feito assim: o pecador colocava a mão sobre a cabeça do animal, confessava o seu pecado, transferindo para aquele animal inocente a sua culpa e ficando assim livre e pura a sua consciência. Ainda que isso era uma remissão transitória, pois ao pecar novamente deveria repetir o mesmo processo. Feito este ritual figurativo pelo pecador, então o sacerdote pegava uma faca, ou um punhal, ou uma espada bem afiada e cortava o pescoço do animal para que caísse todo o seu sangue, o qual era colhido numa bacia. Depois de sair todo o sangue do animal, extinguindo completamente a sua vida, o sacerdote molhava o seu dedo no sangue daquele animal e marcava com aquele sangue o pecador perdoado. E espargia também o altar do sacrifício com o sangue, e todo o restante do sangue que ficava na bacia era jogado no pé do altar, e o cordeiro morto era queimado sobre o altar. Isso era o ritual de sacrifício para fazer a expiação do pecado das pessoas, e prefigurava o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que é a cruz, é a figura, né? O altar é a figura do altar, a cruz. Então ele derramando todo o seu sangue puro e inocente para fazer a expiação perfeita e eterna da culpa e do pecado de todo aquele que crê neste sacrifício feito pelo próprio Deus, ao dar o seu Filho Santo como verdadeiro sacrifício pelos pecados de toda a humanidade, conforme está em João 3,16, porque lá diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos aí naquele cordeiro do sacrifício levítico, expiação pelo pecado, a figura de Cristo, que seria cravado na cruz, derramar-se o seu sangue para remir os pecados daqueles que creem no seu nome. Amém? Em Gênesis, capítulo 22, do 1 ao 13, nós vemos também uma passagem muito interessante, muito maravilhosa, que eu vou ler para você agora, que diz o seguinte:
fala de Abraão e de Isaac, ó. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto. E levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos, e viu um lugar de longe. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse, meu pai? E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E disse ele, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão! E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Olha uma coisa interessante, quando fala aqui anjo do Senhor, aqui é o próprio Deus falando, né? Porque você vê aqui embaixo que ele revela, ó, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Novamente aqui a minha consideração, o meu comentário aqui. Aqui nesta passagem, não se tratava de sacrifício pelo pecado, e sim de um holocausto, oferta queimada por inteiro a Deus, como prova do temor e do amor de Abraão a Deus. Aqui vemos com muita clareza a figura de Jesus Cristo naquele carneiro que Deus preparou para Abraão sacrificar como holocausto em lugar de seu filho Isaque. Observe o diálogo de Isaque e Abraão. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Agora vamos avançar para o Novo Testamento para vermos o cumprimento fiel destas palavras ditas por Abraão. Ok? Então vamos lá. Podemos ler no Evangelho de João, o que vou ler agora, capítulo 1, versículos 29 a 37, o seguinte. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, 2 dos seus discípulos com ele, e vendo passar a Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Olha que coisa tremenda. Quando João Batista revela para os seus discípulos que Jesus era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo,
os discípulos abandonaram João Batista, deixaram de seguir João e passaram a seguir a Jesus. Olha só que interessante, né? E aqui está finalmente a revelação completa e fiel de que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. E ele não só é o Cordeiro, mas é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O profeta João Batista sabia disso. Tanto é que ele testificou isto. E ele testificou, isto é, comprovou que Jesus é o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o cumprimento da palavra de Deus. Ele é o que por Deus foi dado aos homens como sacrifício perfeito, que remove de uma vez por todas as culpas das suas transgressões e iniquidades, e concede gratuitamente a salvação, dando-lhes o perdão dos seus pecados. Conforme está em Isaías, capítulo 53. Vamos ler, né? Isaías, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele já mostrava o sacrifício de Jesus na cruz. Olha só. 700 anos aproximadamente antes de Jesus nascer e vir ao mundo. Né? Vir ao mundo e nascer, ok? Amém? Bom, diz assim o profeta Isaías no capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Viu aí? Isaías 53, 1 ao 12. Voltemos ao meu texto. Observe que João Batista, já tendo a revelação da pessoa de Jesus Cristo como Salvador do mundo, não pregava mais a lei dos sacrifícios levíticos, mas pregava o arrependimento dos pecados e o perdão por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Estou acabando, meus amigos. Olha, Hebreus 13, 8 a 21. Apenas uma consideração final aqui, um texto, né? Digamos assim, um texto complementar do nosso estudo aqui sobre Jesus Cristo, ok? Comecemos lá em Gênesis e agora findamos aqui em Hebreus. E o autor aos Hebreus diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a ele se entregaram.
temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo, eles, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Veja aqui, meus irmãos, que este autor aqui do livro aos Hebreus combatia algumas doutrinas estranhas, né, que havia no seu tempo, né, onde eles comiam, né, alguns tipos de comida lá, alguns alimentos, provavelmente sacrifícios dos próprios animais que eram oferecidos como, né, pelos pecados dos pecadores, né, e o que o autor aqui vinha combatendo, dizendo que quem se entregou a esses, né, esse tipo de doutrina que eles tinham, né, não serviu para nada isso, né? Não serve para nada isso. Por isso que ele diz aqui: temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial, né? Por isso Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Ou seja, porque Jesus Cristo foi crucificado fora da cidade de Jerusalém, não é? O Monte Caveira, o Monte Calvário, é fora, como está escrito aqui, fora da porta. Ou seja, tinha que atravessar a muralha da cidade de Jerusalém, a porta, e sair fora, e para esse monte chamado Caveira. Foi ali que crucificaram nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele dá aqui um conselho, né? Quando ele diz aqui, ó: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Quer dizer, vitupério é o seu sofrimento, né? Aquele sofrimento, o sacrifício dele na cruz, né? Nós temos que levar fora do arraial. Isto é, quando nós estamos no ajuntamento do povo de Deus, nós estamos no arraial de Deus, do Senhor. Mas quando saímos para este mundo, para ir afora, nós temos que levar o vitupério do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, olha aqui: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome, né? Então, é isto aqui, isto é maravilhoso, né? Então, uma revelação tremenda aqui, né, da palavra de Deus, dizendo que Jesus Cristo é o grande pastor das ovelhas, ó, aquele que foi o próprio sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, transformou-se no pastor das ovelhas, ó, o grande pastor das ovelhas, porque ele mesmo resgatou as ovelhas com o preço do seu próprio sangue, como também profetizou o profeta Isaías lá no capítulo 53 que eu li para você, tá vendo? Então nós temos que oferecer a Deus sacrifício agradável, né? Que são os sacrifícios dos lábios que confessam o seu nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então tá bom. Então fim daqui, ó. Agora que você conheceu a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, renda-se a ele, entregue-se a ele completamente, de espírito, alma e corpo. E por que eu estou dizendo de espírito, alma e corpo? Porque é o correto. Nós buscamos a Deus através do nosso espírito, né, que veio de Deus. A alma é a nossa vida, mas a nossa vida está entregue a muitos prazeres, a muitas coisas deste mundo que não quer permitir o espírito buscar a Deus, ó. O próprio Jesus diz no Evangelho de João capítulo 4 que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, né? Diz que Deus é espírito e procura tais que assim o adorem em espírito e em verdade, tá? Mas nós devemos nos entregar de espírito, alma e corpo, devemos ser inteiramente do Senhor. Então, receba-o em seu coração pela fé como seu único, suficiente e eterno Salvador. Receba o perdão de todos os seus pecados e tenha a partir de agora o seu nome escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro, e tome posse da salvação e da vida eterna, em nome do Senhor Jesus. Amém?
Muito bem. Tenho uma recomendação para você. Se você acreditou de verdade e decidiu entregar sua vida a Jesus e receber de graça a salvação da sua alma, só se você acreditou mesmo, só se você acreditou de verdade, não faça isso como uma brincadeira. Se você acreditou mesmo nesta palavra que eu acabei de revelar, Cristo, o Salvador do mundo, né? Nesta palavra, como está em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como está em João 1,12, quando diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, isto é, o direito de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Né? Está lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos também, quando ele diz que com a boca, com o coração se crê para a justificação. Se você crê em Jesus Cristo, você está justificado, mas é necessário fazer confissão com a boca para a salvação. Quando você confessar Jesus como teu Senhor e Salvador, então você pode ter a certeza da salvação e da vida eterna. Então, se isso já é possível, se você já crê em Jesus como único, suficiente, eterno Salvador e quer recebê-lo, então ore comigo assim, ó. Senhor meu Deus e meu Pai, eu li, entendi e acreditei em tua palavra. Agora eu sei que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da humanidade. Por isso te peço agora, perdoa os meus pecados, apaga as minhas transgressões e escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro, pois eu creio e recebo em meu coração, pela minha fé, a Jesus Cristo, o teu Filho amado, como meu único, suficiente, eterno Salvador. Me ajuda a ler, a entender e a praticar a tua palavra, para que eu possa seguir e servir a Jesus, o meu Senhor, para sempre. Amém. Amém? Então, se você fez essa oração de confissão de fé e recebeu o Senhor Jesus como teu Salvador, eu só tenho a te dizer que Deus te abençoe, fique na paz, na graça do Senhor Jesus e até a próxima.